Zias, vamos lá. O que não é aula nenhuma, na verdade, de bons modos, é o que acontece em relação à política, né? Mas tem as reações e o que acontece com os políticos. Quero falar sobre Hugo Motta, o presidente da Câmara. Ele foi vaiado e houve gritos ali contra ele ao participar de um evento com o presidente Lula em homenagem ao Dia dos Professores no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara estava participando lá com o presidente Lula desse evento do Dia dos Professores e foi vaiado. Vamos assistir esse trecho. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar aqui todos os ministros presentes, ministro Camilo Santana da Educação, que tem feito um grande trabalho à frente da educação brasileira, cumprimentar presidente Lula, as ministras Aniele Franco e a ministra Esther Dweck, cumprimentar os queridos deputados federais, Lindbergh Farias, líder do PT, enfermeira Rejane, líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar o deputado Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação, cumprimentar o deputado Luciano Vieira. O presidente Lula, na hora que ele começa a ser vaiado, ele levanta e vai ao lado dele para, né, dar o apoio. Aí começa o grito mais forte, sem anistia, sem anistia. E o Lula ali não conseguiu nem conter, ele começou a rir, né, Josias? É verdade, muito constrangedora essa cena, não é, Fabiola? E o curioso é que o Hugo Motta foi vaiado num evento de uma plateia petista, não é? Majoritariamente petista, estamos falando de professores, não é? Então é uma plateia que foi composta para aplaudir o Lula, para aplaudir os ministros do Lula, para aplaudir o Camilo Santana, ministro da Educação do PT. Estava lá como corpo estranho o Hugo Motta. Agora, o mais inusitado é que isso ocorre, essa vaia, ela soa num instante em que o Lula faz um enorme esforço para prestigiar o Hugo Motta. O Lula está tentando fazer o que o Hugo Motta não conseguiu, que foi se impor na Câmara. O Hugo Motta ainda não é ele está sentado na cadeira de presidente da Câmara, mas na prática há um fantasma rondando a sua presidência, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira continua dando as cartas na Câmara. Isso é muito constrangedor para o Hugo Motta. E ele acabou se acorrentando a algumas pautas tóxicas, a blindagem de parlamentares, aquela proposta de emergência, de tramitação emergencial para a proposta de anistia, que depois virou outra coisa, né? Estão se discutindo agora a redução das penas, não sabe nem se vai aprovar. E o que fez o Lula, Fabiola? O Lula, se sentindo fortalecido pelas ruas, que a esquerda foi às ruas para torpedear anistia, blindagem. O Lula se sentindo prestigiado, porque, em consequência do ronco das ruas, a Câmara se viu compelida a aprovar aquela proposta que isentou do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. O Lula está agora dando o troco no Centrão, por conta da rejeição da medida provisória que forraria os cofres do governo com elevação de impostos nesse ano e no ano eleitoral de 2026. O que fez o Lula? Está desalojando o Centrão de cargos públicos, cargos no segundo escalão, cargos na Codevasf, cargos nos Correios, e está oferecendo esses cargos a parlamentares que estão ali tentando cacifar o Hugo Motta. Então, o Hugo Motta vai ser o intermediário da recomposição dos cargos, porque o Lula enxergou que precisa cacifar o Hugo Motta, precisa empoderar o Hugo Motta, precisa fazer com que o Hugo Motta seja finalmente empossado presidente da Câmara. Está fazendo isso por meio da redistribuição dos cargos. E aí leva o Hugo Motta, tiracolo, para esse evento no Rio de Janeiro, um evento voltado para os professores. Aí tem
esse acidente de percurso, Fabiola, uma vaia sonoríssima, né? Um grito de sem anistia. Na verdade, a anistia já foi enterrada pelo próprio Centrão, que nem o Centrão quer mais anistiar o Bolsonaro. Estão discutindo lá, nem sabe se vão conseguir isso, porque há uma certa resistência no Senado, a redução das penas, né? Mas isso ocorre, como disse Fabiola, no momento em que o Lula, se sentindo vitaminado, candidato fortalecido, se sentindo favorito para 2026, está fazendo o seu jogo no Congresso. Está peitando o Centrão, tentando reduzir o poderio do Arthur Lira, que foi também vitaminado pelo governo quando era presidente da Câmara, e tentando transferir parte desse poder para o Hugo Mota. E poder na Câmara, Fabiola, só se obtém dessa maneira, Josias. por meio de cargos e verbas. Cargos e verbas. Então, o Lula está tentando fazer do Hugo Mota o seu intermediário na Câmara. Teve um outro momento que também é um pouco constrangedor. O Lula falou sobre a qualidade dos deputados. Vamos ouvir esse trecho, no qual ele faz uma crítica ao Congresso. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. E aí, Josias, falou verdades ou não? É uma verdade que convém a ele, né, Fabio? De fato, a composição do Congresso é uma composição muito desqualificada, né? A gente tem visto isso, seja na precariedade do debate legislativo, não existe mais debate legislativo, né? Mas o que está havendo agora, no final de semana, até a gente noticiou, o PT divulgou um vídeo em que disse em voz alta o que o Lula apenas cochichava e agora também já está soltando o verbo em público, né? O PT e agora o Lula, também o Haddad em menor grau, todos estão tratando a derrota do governo na medida provisória não como uma derrota imposta pela Câmara ao governo, mas ao povo. Derrotaram o povo. E aí tem aquele lema do governo que fala na tributação BBB, né? Betes, bancos e bilionários, e diz que o Congresso está do lado dos bilionários, do lado dos privilegiados. Isso já se insinuou também no arranca-rabo que se estabeleceu entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o Tarcísio de Freitas. Quando o Tarcísio imprimiu as suas digitais nessa derrota que o governo sofreu na Câmara, o Fernando Haddad falou, olha, o Tarcísio entrou porque ele está querendo proteger a Faria Lima. Aí vem o Tarcísio respondendo nas redes sociais e disse, tome vergonha, Fernando Haddad, corte gastos. Então já se estabeleceu, Fabiola, um embate. O embate é direto, o pano de fundo é 2026 e o Lula está se sentindo muito fortalecido, como jamais ocorreu durante esse seu terceiro mandato. Porque as ruas roncaram a seu favor ou contra o Congresso, porque o governo ganhou um discurso de graça da direita bolsonarista, não é? Então ele está aproveitando esse momento para emparedar ou tentar emparedar o Congresso. Onde isso vai dar, do ponto de vista político, ele está se cacifando. Agora, o governo ainda tem um ano pela frente de mandato, né? Mais de um ano, e precisa acertar as contas públicas. Então é preciso ver como combinar esse discurso de denúncia contra o Congresso, que o Lula está encampando, com a necessidade de aprovar ainda algumas providências no mesmo Congresso, né? Mas o ambiente está encarnecido.